Então agora a gente vai falar especificamente da redação. E por que eu estou dando um enfoque justamente nessa parte da prova da Embraer e não estou dando tanto nas outras, né? Porque justamente essa é a parte mais fácil da prova da Embraer, é a parte onde você consegue se preparar bem, é a parte que te garante muita nota e infelizmente é a parte que ainda elimina a grande maioria dos concorrentes. Então é um negócio que a gente tem que ficar muito atento. Eu vou dar várias dicas aqui, caso você não esteja com um caderninho aí, recomendo você pausar o vídeo e pegar e anotar, porque todas as dicas que eu der aqui pra você não está escrito em lugar algum, tá? Isso aqui é pura experiência minha e de outros ex-alunos e de outras pessoas que não conseguiram ser alunos da Embraer justamente por ter errado coisas bobas, e eu vou explicar pra vocês até um pouquinho mais pra frente. Tudo bem? Então pausa o vídeo, pega o seu caderninho, anota aí, ó, presta bastante atenção. Primeiramente, como que a redação da Embraer é? Que tipo de redação que você tem que fazer na prova da Embraer? A redação do tipo dissertativa argumentativa. O que é isso? É uma redação onde você vai ter um tema e você vai ter que dissertar sobre aquele tema. Por exemplo, você vai ter um tema onde você vai ter que comentar um pouco sobre ele, introduzir o leitor a isso, você vai ter que mostrar algum problema que está ocorrendo em relação a esse tema, problematizar, digamos assim, né? E aí você dá uma solução, e não simplesmente dar uma solução vazia, você realmente argumentar com fatos reais, dados reais, em cima desse tema que você está discutindo. Então, colocando em termos até mais simples, é como se fosse uma reportagem de um jornal, entendeu? Não com essa cara jornalística, digamos assim, mas é como se fosse uma reportagem de jornal, onde você apresenta um problema que a sociedade tem, você apresenta uma solução, uma possível solução para ou resolver ou amenizar esse problema, e você argumenta em cima disso. Então, o importante na redação da prova da Embraer é justamente essa questão da argumentação. É isso que é importante, é isso que está sendo avaliado, além de, lógico, né, o seu texto, enfim, como a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas o que é interessante notar? Tanto na prova da Embraer como em concursos de vestibulares que tem esse tipo de redação como base, né, a gente sempre tem alguns textos e leituras de base. Então, antes da redação, antes do local onde vai apresentar a sua proposta de tema, ou seu tema, você tem alguns textos e leituras de base que te ajudam no momento da argumentação. Porque justamente, eu não falei que na hora de argumentar você não tem que apresentar fatos e dados que comprovem o seu ponto de vista? Os textos base, eles fazem isso, para você não ter que ficar decorando um monte de coisa, porque, enfim, imagina quanta coisa você teria que decorar de tudo, de fatos importantes da sociedade, para você chegar lá e argumentar que tantos por cento, isso é comprovado pela pesquisa do Datafolha. Não dá pra gente saber isso de cabeça. E é isso que os textos e leituras de base, eles sempre trazem pra gente. Ou eles são uma pesquisa de algum órgão importante, um Datafolha, um IBGE, alguma coisa nesse sentido, para ajudar como base na argumentação. Ou são alguns textos, né, algum texto de algum grande escritor, ou às vezes uma reportagem jornalística também. Ou às vezes pode ser até uma charge, normalmente eles colocam muita charge, muito desenho, que também ajuda e muito na sua argumentação. Os textos e leituras de base não são obrigatórios você utilizar eles na sua redação. Digamos que é um tema que você domine muito, que você saiba dados que estão muito além do que está ali. Ótimo, não tem problema. Se forem dados corretos, concretos, é super importante. Mas os textos e leituras de base ajudam e ajudam muito. Até, não necessariamente a você argumentar, mas até você montar o esqueleto de como você vai introduzir e mostrar o problema na sua redação. Os textos de base ajudam muito nisso. Então, a redação da prova da Embraer é assim, é como se fosse uma reportagem jornalística, porém você não é um repórter de um jornal, você é um cidadão, você apresenta a sua solução para um determinado problema, e você tem que convencer o leitor de que isso é algo, que o que você propôs é algo que, além da gente conseguir fazer, aplicar, que ele vai dar certo, né? Mostrar os indícios de o porquê ele vai dar certo. Então, isso é muito, muito interessante. Esse tema que você vai dissertar, na prova da Embraer, ele é sempre algum tema atual e de importância socioambiental. Então é importante frisar um pouco isso. Eles focam bastante nessa questão socioambiental. Então, o que vai cair na prova da Embraer? Vai cair algum tema atual, alguma coisa que está na mídia, alguma coisa que é importante socioambientalmente para o nosso país e que tenha um grande problema que impacta a nossa sociedade envolvido nisso. Por exemplo, Diego,
expansão da dengue no Brasil. Pode ser um tema? Pode ser um tema. Todo ano isso está ali. Ah, pode ser conflitos étnicos na África. Também pode ser. Não necessariamente precisa ser uma coisa do Brasil, mas pode ser também. Se for um tema que tiver muito forte, também pode ser falado, né? Intolerância religiosa pode ser um tema? Pode ser um tema. Então, a ideia é eles apresentarem um tema e só de a gente falar isso, por exemplo, vamos pensar num tema de intolerância religiosa, né? Então, eles apresentam esse tema, eles dão alguns textos mostrando dados de como a intolerância religiosa tem crescido, por exemplo, não sei se cresceu mesmo, mas dando um exemplo, né? Mostrando um pouco isso. E na hora de você fazer a sua argumentação, você tem que mostrar uma solução de como diminuir a intolerância religiosa, como combater a intolerância religiosa e argumentar em cima da base. Então você pode falar assim, usar um texto base. Poxa, de acordo com a reportagem tal, que justamente vai ser um dos textos base, a gente vê que a intolerância religiosa está aumentando. Para isso, podemos criar políticas públicas para estimular o contato entre religiões, ou enfim, para estimular a discussão religiosa nas escolas, ou para aproximar as pessoas de crenças diferentes, entendeu? Ou punir com mais rigor as pessoas que praticam a intolerância religiosa. Então, você vê que são várias soluções que você pode propor, que você tem que argumentar em cima delas. Porque, eu acho que é mais interessante você punir as pessoas, porque isso vai impedir que outras pessoas vejam. Eu acho mais interessante você reforçar mais a educação e a comunhão entre várias religiões, porque isso vai trazer mais empatia. Enfim, basicamente essa é a ideia da redação da prova do Embraer. E esse tema, é importante frisar, não cai um tema polêmico, tá? Não vai cair um tema assim, eleição, fale qual é o candidato que você escolheria e por quê. E por que o outro candidato é ruim. Não cai um tema nesse nível, sabe? Nesse tema de polêmica. Sempre cai um tema socioambiental generalizado, né? Que não envolve uma polêmica assim tão grande, né? Porque a ideia deles não é ver a galera, né? A ideia da redação da prova do Embraer não é ser uma briga de Facebook que a gente vê por aí, o pessoal brigando por causa de coisa polêmica, não. A ideia é você ter um texto mais centrado, mais generalizado, para você poder mostrar a sua argumentação e a sua escrita. Então, tema muito polêmico, pode ser que caia, Diego? Difícil, muito difícil, tá? Não é impossível, mas é muito difícil. Então, sempre cai temas relacionados à saúde, relacionados à expansão de doenças, por exemplo. Intolerância é um tema que cai bastante, não só na prova do Embraer, cai em outros vestibulinhos e vestibulares, né? Nós temos também alguns problemas sociais, por exemplo, violência contra a mulher, é uma coisa que batata pode ser que caia. Mas, enfim, pode cair temas variados aqui, sempre temas atuais, mas mais generalizados assim. Tudo bem? E o que é avaliada na redação da prova do Embraer? Você vai ser avaliado do quê? Você vai ser avaliado dos seus conhecimentos de ortografia. Primeiro, se você escreve direito, se você sabe escrever, certo? Se você escreve da maneira correta, se você não erra a maneira como que é escrita, basicamente a própria ortografia, né? Comunicação, a maneira como você se comunica, a maneira como o seu texto ele é coeso, digamos assim. Por exemplo, eu vou fazer um texto, vou falar sobre intolerância religiosa. A intolerância religiosa é muito prejudicial para o país. Ponto. A intolerância religiosa deveria ser combatida. Ponto. Eu acredito que a intolerância religiosa deve ser combatida criando aulas de intolerância religiosa. Percebe? É um texto chato de você ler porque há muita repetição do termo intolerância religiosa. E nesse ponto que eu falei de comunicação, é uma maneira de você escrever o texto com que seja um texto fluido, um texto que seja, não seja aquele texto maçante. Não porque o avaliador vai ficar com preguiça de ler, não é isso. Mas é porque isso envolve toda a comunicação do candidato, né? A boa maneira de você se comunicar, tá tudo meio que dentro disso. Lembrando, comunicação, quando a gente fala, é comunicação na norma culta do português, tá? Não é comunicação de WhatsApp, não é comunicação de Facebook, porque a gente sabe muito bem se comunicar nas redes sociais, mas a linguagem não é culta do português. Então, também envolve a questão da língua culta do português. Outra coisa, produção de texto. Como você estrutura seu texto, como você estrutura suas ideias e se elas estão ligadas de uma maneira interessante. Se você primeiro você apresenta o problema, depois você mostra a sua solução, depois você argumenta, ou se você meio que faz tudo atropelado, também não pode, sabe? Então, tem um pouco a ver também com a comunicação, né? Lógico.
E também, lógico, a sua capacidade de argumentar, porque não adianta você chegar assim, eu acredito que para combater a intolerância religiosa a gente tem que parar de ser intolerante. Poxa, isso é óbvio, né? Para combater a intolerância tem que parar de ser intolerante, mas como? Como? Qual é a solução que você propõe? E outra, por que a sua solução é a melhor solução? Ou por que a sua solução deve ser considerada em meio a todas as outras soluções? Então, não é assim, combater a intolerância, vamos combater a intolerância proibindo a intolerância. Poxa, já é proibido, o problema está aí. Então, não pode ser uma coisa assim, sabe, simplória, uma coisa para terminar logo a redação e beleza, vou para a prova. Não, tem que ser uma coisa que você tenha um nível de argumentação importante, que você mostre que a sua ideia é sim válida de ser considerada como uma alternativa para aquele problema. Tudo bem? Outra coisa importante, quando você recebe a redação, você recebe um rascunho e uma folha oficial, tá? Então, o rascunho, você pode fazer o que você quiser ali, o rascunho não é avaliado. O rascunho serve para você colocar suas ideias no papel, ver se aquele determinado número de linhas máximo dá para você colocar aquilo que você está em mente, para você testar a sua ideia, para você poder testar se alguma palavra é escrita de um jeito, escrita do outro, para ver qual que é o certo, por exemplo. E você tem que passar a sua redação para a folha oficial, tudo bem? Na folha oficial é como se fosse o gabarito, né, da redação, corrigida a partir da folha. O rascunho você até entrega, mas ele é descartado. E também, como o resto de toda a prova da Embraer, segue o modelo do Enem. Então, na verdade, a redação da prova do Embraer é parecidíssima com a redação do Enem, muito parecida mesmo, inclusive até no nível de avaliação. Então, você é bem avaliado também na redação da prova do Embraer, né? É rigorosa a avaliação, porém é uma das partes mais fáceis da prova do Embraer, viu? É interessante frisar isso, porque apesar de tudo isso que eu falei, dá uma assustada, eu sei que assusta, tá? Mas quando eu digo que conhecimentos de ortografia, quer dizer que você tem que acertar tudo, se você errar uma palavra, eles vão anular a sua redação? De maneira alguma. Então, eu digo, errei uma palavrinha lá, poxa, o cara vai descontar 1 pontinho, 2 pontinhos, entendeu? Uma coisa boba, sabe? Não é tipo, ele vai descontando de pouquinho em pouquinho. Lógico, se você errar na sua redação inteira, você vai tomar tanto descontinho de ponto que você vai perder nota pra caramba, mas a ideia é isso, entendeu? É a mesma maneira da comunicação, é lógico. O avaliador sabe que se trata de alunos de 9º ano, ele sabe que não são jornalistas dissertando, então essa comunicação, essa coesão também é avaliada de acordo com a série que você está. A maneira como você produz texto e a maneira como você argumenta também. Então, talvez eles pesem um pouco mais a mão aqui na argumentação, mas ainda assim, não quer dizer que a sua redação tenha que ser perfeita, não quer dizer que a sua redação tenha que ser uma reportagem do New York Times. Não. A sua redação ela tem que ter basicamente tudo isso que eu falei. Você não pode errar muito, você tem que ter um texto legal de ler, não pode ser aquele texto truncado, pesado, que fala muita coisa, mas no final não fala nada. Não pode, né? Tem que ser um tema que vai direto ao tema, apresenta a solução, exemplifica, termina, pá, é isso. Mas tudo de uma maneira mais organizada. Então, lógico, se você fizer um texto lindo, maravilhoso, com uma argumentação perfeita, você resolveu um problema que está assolando o país há anos na sua redação, mas você errou pra caramba a ortografia. Não adianta. Diego, poxa, mas a minha ortografia é perfeitíssima. Legal, mas você argumentou de maneira pobre, ou às vezes você nem argumentou, você só apresentou o problema. Então, apresentar o problema, todo mundo sabe o problema, você não pode só apresentar, você tem que dar a solução e argumentar. Então, também tem um pouco a ver com isso, entendeu? Então, nem tudo isso vai compor a sua nota na redação da prova do Embraer. Agora, eu quero explicar para vocês um pouquinho mais de como que é estruturada uma dissertação, né? Como que são os parágrafos, como é que é a cara de uma dissertação. E bom, sempre no primeiro parágrafo, a gente tem que trabalhar um pouco a introdução daquele tema, a introdução daquele assunto, e não necessariamente falar muito sobre a sua opinião, sobre a solução que você quer dar, entendeu? A ideia na introdução é você falar um pouco do contexto, falar um pouco do tema de uma forma bem mais generalizada. No desenvolvimento, que aí já seria o segundo parágrafo, a gente começa já a introduzir o problema que esse tema tem, né? A problematização. Se é uma doença, como é que essa doença afeta as pessoas, se é um problema social, como é que esse problema social afeta as pessoas, o que vem causando, que tem sido cada vez mais prejudicial, que a gente precisa mudar. Então, a ideia do desenvolvimento é isso, você já introduzir o tema.
Agora você mostra um pouco o problema que está decorrendo desse tema, né? O problema central dessa temática. A partir disso, você argumenta. E aí sim, você vai lá e dá a sua visão de como resolver esse problema. Ou de como melhorar esse problema, entendeu? De como evitar que ele aconteça, pode ser também. Então, é a parte onde você dá a solução, e mais do que você dá a solução, você já argumenta. Então você fala, eu acho que o problema tal tem que ser resolvido de tal maneira, por causa disso, entendeu? Você põe a sua ideia e argumenta em cima dela. A argumentação, lembrando, não pode ser uma coisa rasa, tem que ser uma argumentação realmente verdadeira. E lógico, o parágrafo seguinte, normalmente a gente utiliza ele para fazer uma exemplificação. Obrigatório, Diego? Não é obrigatório você exemplificar, mas ajuda e ajuda muito, viu? Então mais do que você argumentar e mostrar que a sua visão é a melhor, no seu ponto de vista, a sua solução é a melhor, você exemplificar. Por exemplo, casos em que a sua solução foi interessante. A exemplificação, ela é muito forte aqui, a questão dos textos e leituras de base, tá bom? É para isso, na verdade, que eles existem na prova da Embraer. Justamente para essa etapa aqui. Então, é uma etapa interessante de você justamente trabalhar os textos e as leituras de base. E também os textos e as leituras de base são interessantes aqui na introdução. Certo? Introdução e também, lógico, vou deixar aqui também na questão da problematização. Isso é importante. Esses dois últimos aqui, aí já é mais você. Mas a exemplificação é essencial, ela reforça muito a sua argumentação, ela de uma maneira alguma ela deixa a sua argumentação rasa, então eu recomendo muito que vocês reservem um parágrafo para exemplificar. Não precisa ser um parágrafo muito longo, um parágrafo mais curto, tal, mas onde você utiliza os textos de base a seu favor. E isso conta muita nota para a prova de Embraer, viu? E, lógico, né, ao final a gente tem que ter um parágrafo que conclui todo esse texto, né? A ideia da conclusão é ser como se fosse um resumo daquilo que você passou, entendeu? É um parágrafo que basicamente resume e encerra a sua redação. Então, não tem muito mistério, né? A estrutura de uma dissertação sempre é essa. E na apostila que a gente vai estar disponibilizando no fim do super aulão, você vai ver que as redações modelo se utilizam muito desse esqueletinho que eu coloquei para vocês. Tá bom? Outro ponto interessante de falar de uma dissertação, as dissertações são sempre impessoais, tá bom? Você nunca fala, ó, eu acho que para resolver o problema tal tem que fazer isso. Você nunca põe a palavra eu. Você nunca fala, acho, não é você, tudo bem, é você dando uma opinião. Porém, na hora de escrever o texto, você não usa o eu, o meu, o minha, entendeu? A sua opinião. Você sempre coloca isso de uma maneira impessoal. Então você pode falar assim, a melhor solução para tal problema é isso, por causa disso. Não, nunca eu acho que a melhor solução é essa. Ou, na minha opinião, é isso. Não, você nunca coloca isso. É sempre de uma maneira de você mostra tudo aquilo de uma maneira impessoal e realmente pontuando os problemas e soluções, entendeu? É lógico, o avaliador sabe que a opinião ali é sua, entendeu? Você não precisa colocar o eu, e na verdade você não pode nem colocar o eu, o meu, nenhum desses pronomes possessivos, tá? Então, sempre impessoal, como se justamente fosse uma reportagem de um jornal ou um artigo, uma coluna de um jornal, assim, por assim dizer. Tudo bem? Alguns pontos importantes que eu acho legal a gente falar. Primeiro, não há tempo adicional para fazer a redação. Muita gente que acha que tem, que você faz a prova e no final vai ter umas 2 horinhas ali para você fazer a redação. Isso não existe. O tempo de prova da prova da Embraer, você vai ter que meio que se virar para fazer a prova e a redação naquele tempo. E aí se você faz a redação primeiro, a prova por último, ou a prova por último e a redação primeiro, aí fica a seu critério, tudo bem? Então, isso é importante falar. Muita gente vai lá, passa todo o tempo fazendo a prova, chega no final, vai entregar, então agora me dá a redação para eu fazer. E não tem. Então, muita gente é eliminada por causa dessa falta de atenção. Não há tempo adicional para fazer a redação. Aliás, não há tempo adicional para nada na prova de Embraer. Nem para você preencher o gabarito, nem para você passar a redação para o oficial, nada. O tempo da prova de Embraer é o tempo onde você tem que fazer tudo, tá? Eles não te dão nenhum tempo adicional, certo? E reforçando, a redação, a dissertação, ela tem que ser passada a limpo na folha oficial da melhor maneira possível, tudo bem?
da maneira mais coesa, tal, não ficar apertando muito letra, não ficar fazendo uma letra muito pequena. Então, o ideal é você reservar um tempo e passar ali na folha oficial. Porque, como eu te falei, o rascunho não será corrigido em hipótese nenhuma. Sempre eles olham a folha oficial. Tudo bem? Então, essas são as principais dicas iniciais que eu teria para dar para você sobre a redação, sobre a ideia da redação. Tudo bem? Então, é isso que eu queria que você pensasse um pouco. Você percebe assim, tem toda uma técnica para você estudar. Tá? Não é simplesmente chegar escrevendo. Entendeu? Você tem que saber o que é uma dissertação, você tem que saber o que o cara espera de você, você tem que saber como usar melhor os recursos que você tem, por exemplo, os textos básicos, para você fazer uma redação perfeita. Então, aquilo que eu falei para você, exemplificação obrigatória? Não é, mas faz, é importante, vai te ajudar e vai te ajudar muito. Os textos básicos estão ali justamente para isso, então é muito importante você seguir e conhecer esses padrõezinhos que eu falei para você.